Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo dos... Todos receberam... Todos receberam um livreto. Sim. Não, tá. Mas todos receberam, né? Tá. Eu até não estou trazendo o livreto, estou fazendo estudo, então eu rabicho aqui. Está tão bonito, né? Está tão bem feito, uma brochura tão bem feita. Pena de riscar aquilo ali. Então eu fui no site, porque aqui eu posso rabiscar e depois eu vou descartar, porque eu tenho livreto, né? Então a gente ainda vai orar, tá? Os irmãos. Nós, nos 2 domingos, nós falamos primeiro sobre essa questão. O próprio livreto parece, são 10, né? Ele foi atualizado recentemente, eram 9, com mais um, o 10º, que é A Deus toda a glória. E ele é dividido em partes, não exatamente numérica, porque aí seria a primeira parte. Na verdade, ele até a 4ª é uma parte. E as últimas 6, que é do 5 ao 10, é a segunda parte dos princípios, tá? É a forma como ele está dividido. Isso porque está explicado, os irmãos observarem, depois do princípio número 4, vem uma explicação, e no início, antes do princípio 1, também vem uma explicação. Qual é a explicação que está dada aqui? É que os demais princípios, depois do número 4, eles derivam dos 4 primeiros. Mas eles são tão importantes e relevantes que merecem um destaque parte, isolado, para ser tratado. Tá? Ficaria muito grande só usar os 4 princípios. Então, todos os demais princípios, ele quer dizer, eles não ferem de forma alguma os 4 primeiros, tá? Eles são resultantes desses 4 e merecem um destaque próprio. Seria o pastor Cleiton até que daria do 5 ao 10. Aí eu não sei quantos domingos ele usaria, que ele e o Carlos têm uma capacidade de síntese muito melhor do que eu. Conseguem sintetizar bem e tal. Eu já sou mais devagar na explicação. É característica de cada um, né? Às vezes o negócio que dá para falar no domingo, não consigo. Passo para... Porque depende de cada um. Eu agradeço ao Carlos, porque ele consegue dar em poucas palavras uma coisa que eu precisaria de 2 domingos. Então, irmãos, é isso, né? Tá? Então não tem assim um texto específico. Vamos abrir aqui. Não, nós vamos abrir durante a leitura. Tá? Então vou fazer uma oração para a gente iniciar e aproveitar. Hoje, como eu já falei para vocês, tem 6. Eu acho que o pastor Cleiton daria 3 e 3. Eu vou fazer 2, 2 e 2. Eu já sei que ontem eu comecei a fazer, já foi virando página, falei, não, vou parar por aqui. Eu comecei a escrever, já está na página seguinte, o resumo do resumo. Vamos orar, né? Pedir a Deus, porque de nós mesmos nós não conseguimos nada. Sem a assistência do Espírito. Senhor Deus e Pai, nesta hora, Senhor, mais uma vez oramos a Ti. Já somos gratos, ó Deus, pela oportunidade que deste a cada um de nós, tanto os presentes quanto os irmãos que nos acompanham remotamente, de estarmos reunidos em uma Assembleia dos Santos, da Igreja, para tratar, Senhor, dos assuntos do Teu Reino, Deus, que é o mais relevante da nossa vida, porque Ele trata do porvir. Depois de deixarmos este tabernáculo, que fala de uma eternidade. Mas para esses estudos do princípio 5 e 6 aqui, Deus amado, que o Teu Espírito dê toda a assistência, que Tu sejas misericordioso e gracioso com todos nós, porque todos nós confessamos que necessitamos constantemente, ó Deus, da intermediação do nosso sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo.
está à tua destra, intercedendo por nós, nos deu eterna redenção, eterna salvação, Senhor. Oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, os irmãos podem sentar. Tá? Princípio número 5, então, tá? Quem puder acompanhar, ok? Quem não, ouve, né? E tem no site da IBC, se alguém conectar pelo celular de alguma forma, tá lá, encontrar os princípios, tá? Então, o que é o princípio número 5? O princípio número 5 é: a graça de Deus concede salvação a todos os homens, unicamente por meio da fé em Jesus Cristo. Bem, a gente viu no começo que esses princípios, como se fossem um fundamento para que a gente possa caminhar, possa louvar a Deus, possa pregar e expor a palavra, ou seja, sempre vai observar esses princípios, né? Eles não devem ser feridos. Muitas vezes falamos alguma coisa sem pensar ou sem querer que fere e nós nem detectamos. Mas, graças a Deus, não se trata de uma heresia, né? Nós vimos o perigo da heresia. Por isso, um dos primeiros princípios é ensinar a Bíblia pela própria Bíblia, para ter como base a palavra de Deus. Tá? Interpretar, depois o segundo, o Antigo Testamento, com base na graça revelada no Novo. Né? Posteriormente, nós vimos que não se pode separar Jesus Cristo dos seus ensinamentos. E o quarto foi que aplicar os ensinamentos de Jesus segundo a doutrina dos apóstolos. Tá? Então, o quinto é que a graça de Deus, ela concede salvação a todos os homens unicamente por meio da fé em Jesus Cristo. O que é que diz este princípio? Esse é bem grande a definição dada aqui. Vamos lá. Diz assim: Deus não faz acepção de pessoas e quer que todos os homens ouçam o Evangelho e sejam salvos por meio da fé em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, ao qual elegeu e predestinou para vir ao mundo como homem e consumar a obra da nossa salvação por sua morte na cruz. Isso significa que, por meio da correta pregação do Evangelho, Deus concede gratuitamente a todos a oportunidade de crerem para que sejam salvos, convencendo-os pelo Espírito Santo de que estão perdidos e necessitam do Salvador. Porém, importante esse porém, significa também que, apesar de ser a vontade de Deus que todos se arrependam para serem salvos, nem todos atendem à graça de Deus que há em Cristo, preferindo endurecer o próprio coração, mesmo após terem sido convencidos pelo Espírito Santo de que necessitam de conversão. Tá? Amém? Então, a definição é grande. Então, nós, como estamos fazendo em todos os demais, a gente está trabalhando em cima da própria, né, com alguns versículos bíblicos, mas em cima da própria definição. Tá? Então, a gente sabe que essa conversão, ela principalmente decorre da consciência da necessidade do arrependimento. Tá? A conversão, ela é isso. Você cai em si. Ah, lembra do filho pródigo? Caiu em si. Estava lá no lamaçal. Ele, meu Deus, você como um dos trabalhadores do meu pai. Eu não quero nem filho, eu sou mais rico. Agora eu estou vendo a besteira que eu fiz. Estou arrependido de tudo. Aí voltou, ele sabe o caminho. Ah, coisa linda, ele sabe o caminho. O caminho é Jesus. Do mesmo jeito que ele se distanciou de Jesus, agora ele volta por meio de Jesus para Deus. Né? E o pai o abraçou antes do banho, antes de tudo. Ele fedendo, sujo, do jeito que ele estava. Então, nós vamos então estudar esse texto, já que ele é grande, e como a gente viu que lendo ele como um todo,
fica meio uma coisa vazia se você não sentar, parar e estudar. Então, eu destaquei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pequenos tópicos com a referência, assim, uma das referências bíblicas. Nós vimos também o que é comum em cada princípio. E existe uma lista que o pastor Alan fez, que ela é apenas exemplificativa. Você pode ir lá, por exemplo, ler para ver que este princípio ele é bíblico. Ele está na palavra, né? Claro que lendo um só, às vezes se torna mais difícil. Então, a Bíblia, você tem que ler um conjunto. Mas ele não se esgota aqui, tá? Então, o que é que nós vimos dessa definição? Que Deus não faz acepção de pessoas, né? Para concessão da graça. Então, vou pedir, o microfone já está por aí? Tá. Vai ser bem rápido, tá? Para a gente fazer com calma, ter o nosso intervalo, depois a ministração da palavra, tá? Alguém abrir em Atos 10, versículo 34, e ler só esse versículo, para a gente verificar. E nós estamos vendo que nós estamos no período da graça. Atos 10, 34, em Deus vai falar com um gentio, alguém que não era da comunidade de Israel. Podem ler. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então está claro na palavra que Deus não faz acepção de pessoas? Foi falado por um apóstolo? Foi. Nós vimos na aula passada, lembra? A legitimidade que os apóstolos têm. Nós vimos isso no domingo passado. Eles têm legitimidade para tal, para falar de só aqueles apóstolos. Então, por que ele estava dizendo isso? Como sempre, nós não vamos pregar em cada detalhe. Nós estamos trabalhando no princípio. Então, no princípio que nós estamos estudando aqui, o 5 da graça. Era uma pessoa lá do Império Romano que não era israelita, era o Cornélio, o centurião. Isso? Se vocês forem observar em Atos 10, foi até uma dificuldade para Pedro, tanto para Pedro ir para aquele local, quanto Pedro, nós já falamos isso algumas vezes, os irmãos já devem ter lembrado, que eu já repeti umas 3 ou 4 vezes essa frase, esse pequeno detalhe. Pedro, inclusive, teve que se explicar perante os demais apóstolos e irmãos o que é que ele foi fazer na casa de um gentio. Para você ver como a coisa... Depois que Pedro dá essa explicação, Pedro não ficou chateado, Pedro entendeu por quê? Porque o próprio Pedro resistiu também no começo, não sabia. Foi preciso uma intervenção divina atuando na vida do apóstolo Pedro e atuando no Cornélio também, para fazer esse casamento e mostrar que Deus não faz acepção de pessoas por nação, por exemplo, por raça, por cor, por língua. E lá no Apocalipse está bem claro. Então, Jesus, ele comprou para Deus e Pai pessoas de todas essas povos, etnias, línguas e nações. Então, é interessante esse versículo, porque a expressão de não fazer acepção de pessoas está escrita no versículo. Não é uma dedução que a gente tira não estando escrito. Igual a doutrina dos apóstolos, também é uma expressão que está explicitamente na palavra de Deus, lá em Atos 2, 42. A doutrina dos apóstolos. Está escrito isso. O outro ponto que a gente verifica também da nossa leitura do princípio, esse teria até outros textos até mais fortes, mas eu não sei porquê, o Espírito, Deus quer que todos os homens sejam salvos. Alguém pode ler então em Tito 2, 11 e 12. Será que Deus quer que a graça seja para todos? Tito capítulo 2, versículos 11 e 12. Pode? Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens,
Ensinamos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Amém? Quer dizer, esses são dois versículos que isso dá uma pregação bem edificante, né? Você vê que ele é bem rico, esses dois versículos. Tem muitos ensinamentos. Tá? Mas o foco é que a graça de Deus é mostrar que a graça de Deus se é manifestada a todos os homens. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é eterna. Céus e terras passarão, mas as palavras, né, não vão te passar, diz o Senhor Jesus. Então, esse é um princípio que mostra, Paulo, quando escreve a Tito, esse detalhe, né, que o homem tem que deixar a sua impiedade e as suas concupiscências, que nós também já tratamos, o significado dessa palavra, e se voltar para Deus e viver o que ele chama aí de presente século, presente era, é o resto do tempo que temos nessa vida, que é bem curta, é uma névoa passageira, é um tabernáculo corruptível, né, que vai envelhecendo e voltando ao pó, né, até o dia em que nós formos revestidos da incorruptibilidade. Né? Então ele fala, olha, vamos levar agora, depois que nós deixarmos a impiedade e as concupiscências desse mundo, uma vida sóbria, um dia após o outro. Você não sabe o dia de amanhã, o dia de amanhã está escrito na própria palavra pelo Senhor, pertence a Deus, basta a cada dia o seu mal. Então ele já está dizendo que todo dia é mal. Amanhã vai ter mal também, é o mal de amanhã. Então ele está dizendo, não fique ansioso por amanhã, porque já o de hoje já te cansou. Aí você já está cansando por antecipação. Tá? Irmão Reginaldo? Pode falar. O homem da tecnologia vai vir aqui. É uma dúvida. É uma dúvida que eu tenho. A Bíblia deixa claro em vários versículos que Deus ele quer que todos os homens se arrependam, né? Que venham a se arrepender. Mas, então, em que as pessoas, algumas igrejas se baseiam da doutrina da predestinação? Que eles falam que os homens já estão predestinados a irem para o céu, né? A ser cristão, e outros não. Eu não entendo isso. Se a Bíblia fala que Deus quer que todos cheguem ao arrependimento, então em que eles estão se baseando para essa doutrina da predestinação? Qual a escritura que eles se baseiam para isso? Pergunta não está nem nesse que nós estamos estudando, hein, irmã Massinha? Falo com todo amor e carinho. Amém? Não está nem no que nós estamos estudando. Você está perguntando, Reginaldo, qual a diferença entre calvinismo e arminianismo? É essa a sua pergunta. Né? Então, é outro estudo. Justamente por isso. Eu posso te dar uma prévia do que é, por exemplo, calvinismo. Vai me tomar um tempinho aqui. Eu vou fazer em segundos, em minutos. Mas não é essa. A gente está vendo aqui que no nosso princípio, e a Bíblia está escrita. Agora você está perguntando por que existem alguns que pregam outra coisa. Daí o nome, porque eles seguem principalmente as institutas de João Calvino. Você já ouviu falar nas institutas de João Calvino? Já? Não. São vários volumes. Pós-Lutero, pós-reforma Lutero, João Calvino vai escrever as institutas em vários volumes. Tá? Muitos volumes. Tendo como base Agostinho de Hipona. Já ouviu falar em Agostinho de Hipona? Já ouvi falar. Santo Agostinho. Esse é muito lá atrás, século IV. Tá? Que se tornou, tendo essa noção de predestinação e eleição, no final da sua vida. Ele não era assim. Você vê que eu estou falando de outro assunto. Você mesmo está entendendo que não é o tema. Tá? Então para não sair, para não fugir do assunto, né, da que a gente está hoje na escola bíblica, depois eu quero tirar essa dúvida, tá bom?
Porque como a gente leu agora no versículo 34 de Atos 10, que está falando sobre, né, que reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, e aí eu associei mais ou menos isso com algumas coisas da predestinação, entendeu? Eu fiquei meio com dúvida, mas não precisa tirar agora não, essa dúvida agora não, para não atrapalhar o cronograma da aula bíblica, tá bom? Mas depois, nessa outra semana, eu vou querer saber mais ou menos sobre isso. Nem no outro. Esse, Marcinha, é um assunto que talvez, dentre aqueles que o Carlos está coletando para a gente em algum momento, o pastor, o irmão Carlos estão fazendo um filtro de assuntos de interesse da igreja, da comunidade, dos irmãos, né? Nós não sabemos tudo. O seu Arquimedes vai falar, nós não sabemos tudo. E muito cuidado, conforme o próprio pastor Cleiton falou. Pessoa que disser que sabe tudo, que sabe explicar a Trindade, como se explica o que é um pão com manteiga, um café, cuidado. Né? Deus quis mostrar para a gente aquilo que é importante. A Bíblia, essa discussão da massinha, ela existe desde todo o tempo que existe a igreja, tá, massinha? Não é algo novo. A gente, com base na disseminação das informações hoje com muita facilidade, né, a gente está chegando a essa conclusão que existe há muito tempo. Agora, isso não era tão fácil. Tá? Mas só para dizer, a igreja que trata dessa forma, e nós respeitamos muito, o que ela quer dizer é que todos os salvos, antes que Deus criasse céus, terra, todo o universo, e antes de qualquer obra, ele fez a humanidade, tá? E eu não vou entrar nem nas expressões lapsariano, supralapsariano, que é outra coisa, tá? Mas que está envolvido com a queda do homem lá no paraíso. Tá? É a teoria do lapsariano, se a queda foi Deus que já projetou a queda, ou Deus anteviu a queda. Existem vários grupos que tratam isso. Tá? Deus anteviu que o homem ia cair, já antes da fundação fez a providência, e outros dizem, não, Deus já fez o mundo para o homem cair realmente, tal, tudo certo. Tá? Esse é o lapsariano, o supralapsariano, isso é outra coisa. Mas o que eles querem dizer é que quando tudo foi feito, já estava definido por Deus quem seria salvo e quem iria para o inferno. Ponto final. Tá? De maneira muito resumida é isso. Esse é o entendimento que alguns têm com base em alguns versículos isolados bíblicos. Porque existem versículos isolados bíblicos que, se você ler, você vai ver que realmente está dito algo muito forte para defender esse ponto de vista, mas isolado. Por isso que a Bíblia tem que ser lida toda. Tá? E eles usam como a expressão soberania de Deus. É difícil discutir com eles e eles conosco. Por quê? Porque as definições são distintas. O que ele entende por soberania de Deus é diferente do que eu entendo e o Carlos entende, por exemplo, sobre soberania de Deus. Entendeu? Então vamos deixar para outro dia, mas só para não quis deixar você sem... Irmão Reginaldo. Tá, pois não, irmão, o pastor Cleiton vai falar e o seu... Vamos lá. O irmão falou muito bem, tá? Esse é um assunto que nós vamos discutir posteriormente, porque realmente ele é muito complexo, tá? E merece aí um enfoque muito, muito maior, porque o tempo vai exigir isso. Nós temos que abrir essa ideia de uma maneira que todos compreendam. Mas vamos adiantar o seguinte, a nossa igreja, ela não aceita a doutrina calvinista de forma alguma, né? Nós somos totalmente anticalvinistas, né? E até, embora respeitemos os irmãos que creem dessa maneira, porém nós temos uma posição muito firme contra o calvinismo, porque o calvinismo nós enxergamos como algo que chega a ser até pernicioso, tá? Dentro do seio evangélico. Por quê? Por que eu estou dizendo isso?
Porque a doutrina calvinista ela é enfática na forma como ela diz que Deus determina tudo sobre nós, já está tudo determinado. Então, se está tudo determinado, não há necessário fazermos evangelização, porque já está tudo determinado. Se as pessoas já estão determinadas por Deus para a salvação, então para que existe o arrependimento? Não há necessidade de arrependimento. Então, a doutrina calvinista, ela vem contra toda essa base bíblica que nós recebemos, né, quando cremos no Senhor Jesus, né? A salvação mediante a fé, né, na pessoa de Jesus, e ela vem através do arrependimento, que é motivado pelo Espírito Santo, enfim, todas estas coisas. Então, a doutrina calvinista, ela bate de frente com isso. Entende? Então, por isso que nós não aceitamos, ou melhor, não enxergamos da forma como os calvinistas enxergam. Então, isso aí merece sim um estudo que vai ser feito exatamente por nós três, né? Vamos fazer uma coisa muito bem elaborada para que todos possam entender e até mesmo mostrando esse lado ruim, né, do calvinismo, porque ele simplesmente anula, né, princípios importantíssimos da fé cristã. Então precisamos tomar cuidado com isso. Mas a sua pergunta está anotada, Márcia, e a gente vai responder sim, tá? Em breve. Fica tranquila quanto a isso. Tá bom, pastor. Obrigada. Só antes que o senhor Arquimedes responda, eu vi o surro da Claudinha que eu captei. Falei, não, já tem uma resposta. Não, aquele Jesus. Então, irmãos, para tudo que o pastor Cleiton falou, por exemplo, o calvinista tem a resposta dele, tá? Por isso que as coisas não... Você acha que é fácil? Não, a gente vai dizer, ele vai dizer, não, para cada ponto ele tem uma explicação. Então aí a pergunta que a Claudinha sussurrou aqui. Então para que Jesus veio? Na visão deles, Jesus veio morrer exatamente pelos escolhidos antes da fundação do mundo. Só por eles. Ponto final. E pelos demais, não. Irmão, me permite fazer só uma outra parte rapidinho aqui. A gente precisa entender, irmãos, precisamos ter uma compreensão diferente, né? Nós vivemos dentro de um mundo onde nós vivemos entre três dimensões, né? Nós precisamos dessas três dimensões para um referencial. Deus, vamos botar isso na cabeça, Deus está fora do sistema, porque Ele controla o sistema. Então, para Ele controlar, Ele não pode estar inserido nele. Então, Deus está fora do universo, Ele está fora do tempo e do espaço. É difícil entender isso, eu sei, mas Deus está fora destas coisas que nos controlam, aonde nós estamos submetidos. Então, o que acontece aí? Por Ele estar fora de todo esse sistema, Ele pode contemplar todas as coisas no mesmo momento. Ele é Deus, então, para Ele, tudo é presente, tudo está acontecendo naquele instante. Ele sabe de todas as coisas. A gente não pode confundir presciência de Deus. Deus é presciente, ou seja, Ele já sabe de todas as coisas. Mas isso não anula a vontade dEle, não anula o desejo dEle de que todos os homens, Ele deseja que todos os homens sejam salvos. Então nós precisamos ter essa compreensão. Precisamos entender que Deus, por ser presciente, Ele sabe de todas as coisas. Mas Ele não determina nada, Ele sabe. Ele sabe de todas as coisas. Ele tem esse conhecimento, ok? É isso. Desculpa aí a demora. O Arquimedes. Bom dia, igreja. Por coincidência, essa manhã, quando nós falamos de religião, estava sendo pregado sobre isso, sobre a salvação do homem, né? E o pastor dizia, né? Não vou falar com a igreja, que nem todo homem está salvo, né? Porque o que aconteceria com os pedófilos? E os pedófilos e os assassinos, eles também estão salvos? Só que o pastor falou agora sobre o arrependimento, coisa que ele não falou. O que ele usou foi que a pessoa dando, aí ele leu Malaquias, da oferta, o dízimo, está resolvida a questão. Ele não falou sobre o arrependimento. Então é muito interessante a gente aprender, porque para não ter dúvida, porque lá fora a gente ouve coisas diferentes.
E é um hábito lá em casa, a minha mulher tem um hábito de ficar com o rádio ligado o tempo todo. Então tem muitas informações erradas que não bate, entendeu? E aqui está bem claro, né? Que Deus traz salvação a todos que se arrependem. A todos que se arrependem. Amém. Obrigado pela contribuição, Sr. Arquimedes. Passando para o seguinte, dentro do nosso princípio, quem realizou esta obra de salvação, conforme dito lá no princípio, foi unicamente o seu Filho, Jesus Cristo, o Filho de Deus, por meio da sua morte na cruz. Então a salvação é só pela fé em Cristo, por meio dele. Aí eu vou pedir Atos 4, de 9 a 12. Tá? Atos 4, 9 a 12, vai mostrar Jesus Cristo como o único. O Diego pode ler. Atos 4, de 9 a 12. Não, 4, do versículo 9 ao 12. Isso. Os senhores estão perguntando hoje sobre bem que foi feito a este homem, como foi curado. Tá certo, Anderson? Isso. 9 a 12. Pois então os senhores e todo o povo de Israel fiquem sabendo que este homem está aqui completamente curado pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que os senhores ficaram e que Deus ressuscitou. Jesus é aquele de quem as Escrituras dizem: a pedra de vocês, os construtores rejeitaram, veio a ser o mais importante de todas. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro Deus, nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual passamos a ser. Amém? Ficou claro? Pedro falando, a salvação só pode ser, isto Pedro está falando, irmãos, pela cura daquele coxo na Porta Formosa, quando eles iam orar na hora nona, capítulo 3. Pedro e João subiam ao templo para orar e havia aquele coxo pedindo esmola. Lembram? E ele disse: olha, nós não temos prata nem ouro, mas aquilo que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta e anda. E aquele homem teve os seus arteios curados, as pernas, e ele entra no templo pulando, louvando e glorificando a Deus. Hein? E todos conheciam que ele era assim desde nascer. Então, foi perseguido, lógico, porque os judeus não queriam a propagação do nome do Senhor Jesus, e Pedro aqui está dando a explicação. E mais uma vez nós estamos vendo. Quem está falando? Um apóstolo. Tem legitimidade para falar? Tem, nós já vimos. E o que é que ele disse? Em nenhum outra salvação a não ser em Jesus Cristo. Bem? Então é o princípio. Né? A versão que ele leu é uma versão mais moderna, provavelmente NTLH. É isso? Nova tradução na linguagem de hoje. Ele deve ter lido essa. Não, ele confirmou. É essa, não é isso? Ele leu a NTLH, mas nas demais versões também falam a mesma coisa com outras palavras, né? Mas não muda o texto, tá? Nós vimos também que o Senhor Jesus, as Escrituras já testificavam que ele tinha sido eleito por Deus e predestinado para vir nessa condição de Salvador, tá? E aí eu mesmo vou ler alguns versículos aqui, porque lá em Isaías, os irmãos não precisam ir, de passado. Em Isaías 42, tá? Vai dizer assim, Isaías profetizando: eis aqui o meu servo, Deus falando, servo com S maiúsculo, a quem sustenho, o meu eleito, com E maiúsculo.
em quem se compraz a minha alma. É bem interessante esse se compraz a minha alma. Lembra no Novo Testamento, no Evangelho? Este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouve a Jesus. Então ali, no Novo Testamento, é a realização dessa profecia. Meu eleito, não? Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Já estava profetizando que Deus não faria acepção de pessoas entre os gentios que eram lá no Velho Testamento. Tá? Então, por isso que eu estou lendo alguns versículos todos. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus, estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, te tomarei pela mão, te guardarei, te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios. Então é por isso que nós somos alcançados, é por isso que a graça de Deus, que é porque estava já profetizado, né? Existem outros versículos, mas esses são mais claros aqui em Isaías, né? Que é chamado o profeta messiânico, porque ele é chamado o profeta messiânico porque ele é um dos que mais, talvez o que mais fala sobre essa obra redentora. Isso tudo está no 42, tá? Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outrem não darei, nem o louvor à imagem de esculturas. E ele envia o Senhor, o eleito, o servo, o santo, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere e os que jazem em trevas. Então, mais do que literal, isso é principalmente espiritual, né? Principalmente quem não enxergava nada sobre vida eterna, preso ao príncipe deste mundo e que estava ali num estado de trevas, não tinha escuridão total, não tinha luz. Não tinha luz. Lembra que também tem uma profecia que diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Quando Jesus passava pelas regiões de Issacar e Zebulon, das tribos de Israel, quando ela era dividida lá atrás, estava indo para aquelas terras ali. A luz chegando ali. Entendeu? E lá, previamente ao 53, aí o 53 é aquele bem conhecido, né? Quem deu crédito à nossa pregação. Mas ele começa, na verdade, no 52, 13, eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele. Lembre-se que o Senhor já disse quem é o servo dele, Jesus. Como pasmaram muitos à vista dele, pois a sua aparência estava tão desfigurada, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros homens. Aparências. E aqui vai falando, porque foi subindo, como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que desejássemos. Então, são palavras, tá? Só que eu escolhi aqui para mostrar essa eleição e predestinação do Filho em Isaías, que Isaías é muito claro quanto a isso, né? E o forte de Jesus não era a aparência, que tanto pintam hoje, né? É sempre um homem de olho azul, cabelo grande, e não sei o que, da barba bonita. E o que Jesus tinha, o que Jesus tinha, mano. Olha, Jesus ele viveu ali em lugar de pescadores. Aquela terra ali, o pessoal era rude. Era um visual rústico, na Galileia, ali não era uma coisa, né? Hoje, Reginaldo. Só um minutinho, Claudinha. Aí, o que é que Jesus tinha que ninguém tinha? É um negócio que a gente tem que levar muito em conta. E é um texto na palavra de Deus
quando as autoridades religiosas judaicas mandam prender Jesus, mandam os oficiais lá, então vai lá e prende. Eles não tinham coragem mais de peitar Jesus, porque não ganhavam muito no discurso. Aí os homens chegam lá e Jesus está ensinando. E eles ficam parados ouvindo. Eles voltam, nem tocam Jesus, vão embora e voltam. E cadê o homem? Eles respondem assim: nunca vimos ninguém falar como esse homem fala. Nunca. Nunca. Jesus tinha a palavra, o que sai da boca dele. Nunca ninguém, nem antes, nem durante, nem depois, falou igual ao Senhor Jesus. Porque só Ele, só Tu tens palavra de vida eterna. Para quem iremos nós? Não é para onde. Só fala muito, para onde iremos nós? O problema não é de lugar, que para onde. E tem tem igreja que fica com esse para onde para prender você dentro das paredes, dos limites geográficos. Para onde? Se você sair daqui, não tem mais Jesus. Jesus só está restrito a essas dimensões. É para quem iremos nós. Não existe outro nome, nem outra pessoa. Só Tu tens palavra de vida eterna. Mas a aparência dele, visual, não chamava atenção de maneira alguma. Claudinho. Nossa, é que uma vez eu me lembro que eu estava no trabalho, sei que lugar que tinha cristãos e pessoas ímpias. E eu falei, gente, feio. Eles quase me bateram. Eu falei, cara, ele era feio, ele não tinha. E se você for ver na Bíblia, as pessoas ficaram bravas comigo. E eu falei, eles até uma vez fizeram uma simulação de mais ou menos como seria Jesus. Ele vai até um pouquinho romário, né? Feio, baixinho, valoroso. E eu falei, gente, ele era totalmente sem graça. Assim, se você olhando fisicamente, não tinha, sabe? Nenhuma. Então você vê uma pessoa totalmente sem parecer nem formosura. Nenhuma. Era Jesus. Então, e as pessoas não leem. E ficaram bravos comigo mesmo. Eu não sei como é que você é uma cristã. Mas ele é feio. A Bíblia está falando na Bíblia. Obrigado, Claudinho. Alguém quer falar isso? Quem convence o homem, conforme está no princípio, da sua triste situação, do seu estrago, é o Espírito Santo. Esse é fácil. Esse João 16, de 8 a 11. Não é? Isso está no princípio. O que nós estamos fazendo aqui, irmãos, é o que temos feito nos demais. Vem a definição do princípio e a gente vai detalhando para que os irmãos entendam. João 16, de 8 a 11, vai mostrar, né, que o Espírito Santo é que mostra ao homem a sua triste situação. 16, de 8 a 11. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já é o princípio deste mundo. O príncipe desse mundo será julgado. Já o príncipe desse mundo está julgado. Isso. Ainda tenho muitos que... acho que aí já passou do 11, Isso, né? Até o 11, perdão. Isso. Então, irmãos, o principal aqui é o seguinte: quem convence o homem julgará pelo pecado, porque não crê em mim. Então, vocês observam que pecado. Qual o seu pecado? Não ter crido em Jesus Cristo. Então, o Espírito, quando ele vem para convencer. Olha, sua situação é miserável. Você é miserável. Não, mas eu sou muito rico. Não estou falando dos seus bens. Estou falando da tua vida, da tua alma, da tua origem, para onde você vai, aonde você está. Né? Como dizia lá o salmista, um charco de lodo, de lama, né? Tirou-me do charco. Ali apontando também para o Senhor Jesus. Né? Você tirar alguém lá nas profundidades da lama, ele não sai. Não tem como ele sair dali. Né? Ele precisa querer sair, porque tem gente que está acostumada a ficar no charco de lama e está aqui, está muito gostoso. Só que ele vai morrer. Né? Um dia ele vai morrer e vai ter consciência de que não tem mais como sair dali. Ele vai para um lugar pior ainda. Ele pensava que ali era o pior. Mas tem um pessoal que sabe que Jesus veio para resgatar.
E Jesus, quando veio, ele não tocou na laminha com nojo. Dá a mão aí. Ele mergulhou de cabeça. Ele foi lá embaixo tirar eu e você para levar para a luz. Tirar das trevas para levar para a luz. Hein? Então, quem convence é o Espírito. De tudo que nós lemos aqui, Jesus está falando da vinda do Espírito e o foco é convencer o homem do pecado. Não vou falar da justiça nem do juízo, príncipe desse mundo. Claudinho. Mas, não, é que até mesmo muitos então não entendem isso, que às vezes fala, poxa, mas eu prego com a minha família, com o meu marido, com o meu filho, e ele não se converte. Mas quem convence é o Espírito Santo. Mas às vezes a pessoa ela nunca se converte. Não é que o Espírito Santo não faz no coração dela, porque ela verdadeiramente não quer, não abre o coração, né? Só para acender aqui sobre aquela questão do calvinismo. O calvinismo diz assim: vocês que não são calvinistas, que não creem na eleição e predestinação, vocês estão chamando o Espírito Santo de incompetente, porque todos que foram predestinados ao Espírito Santo, aí vocês estão dizendo que o Espírito Santo é um incompetente, não tem condição de... Mas é porque o Senhor ele respeita o livre-arbítrio da pessoa, não querendo. A gente vai ver isso. Tá? Então, mas ele vai dizer que não tem livre-arbítrio. Então, a gente também vai dizer isso, não tem livre-arbítrio. Para cada argumento. Então entendeu? Por isso que eu falei, a pergunta da Mazinha era outro assunto, mas vamos lá. Nem todos atendem alguma outra pessoa. Dá aqui para o Max e para a irmã Valéria, Atos 7:51, para mostrar, a própria leitura disso vai mostrar a resistência ao Espírito. Atos 7:51. Quem estava falando, só para já dar Estevão, um pouquinho antes da morte. Tá. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Pois é. O homem pode resistir ao Espírito Santo? Pode. Né? Aí ele dá até o exemplo, assim como vossos pais também resistiram aos profetas, porque naquela época o Espírito Santo não era derramado sobre todo o povo. Era pontual, quase sempre era o sacerdote, o rei, e dependendo do rei, os profetas, né, os homens de Deus que falavam em nome de Deus e o povo ouvia. Tem quem que quisesse obedecer, tem quem não queria obedecer, tá? Pode falar. Deu para entender? Vocês resistem ao Espírito. Então a gente está falando aqui de um momento em que já estamos na mesma linha. A aliança que estava ali quando Estevão pregou é a mesma que nós temos hoje, dia 27. É 27, né? Dia 27 de 11 de 2022. Não mudou. Mesmíssima. Acho que essa questão também do resistir, né, ao Espírito é que as pessoas, acredito eu, que na cabeça delas não tem o dia de amanhã. Ou tipo assim, vou morrer agora. Daqui a, sei lá, 10 anos, 5 anos, eu vou parar com essa vida, entendeu? Então, vai postergando, achando que a morte está longe, né? E que, vou continuar vivendo assim, fazendo isso, fazendo aquilo, e Jesus vai ter misericórdia de mim, e aí ele... Entendeu? Acho que a maioria das pessoas, do resistir ao Espírito, é isso, achar que nunca vai... não vai morrer logo, né? E que Deus vai ter misericórdia sempre dele até ele se arrepender. É isso. Pode ser. Acho que a maioria Como a gente é convertido, eu não sei o que exatamente passa na cabeça deles. Mas, pode ser por aí. Uma desculpa, né? E para fechar isso aqui, irmãos, não precisa nem abrir, porque é conhecido, é o Efésios 2:8. O Efésios 2:8 é o resumo disso aqui. Pela graça sois salvos, por meio da fé ou mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, um presente. Pronto, tá? É o resumo de tudo que nós falamos. Seria o versículo que sintetiza todo esse princípio. E o homem é salvo pela graça, por meio da fé, não vem deles, de Deus. Dom.
tá? E a gente viu que pode ser resistido. O princípio seguinte, eu vou ter que fazer em 5 minutos, mas ele é simples, tá? Por que ele é mais simples? Porque é apenas para falar da questão da fé, ela não é algo da boca para fora, ela tem que ser prática. Só isso, tá? Ela é demonstrada pelo dia a dia. É um princípio bem básico, tá? Que diz o seguinte: a fé bíblica é o princípio 6, antes do nosso intervalo, talvez 5 minutos aqui. O princípio 6 vai dizer o seguinte: essa fé que a gente viu aqui, que precisa, tá? Para aceitar a graça, ela não se limita apenas a uma crença. Eu creio, mas é também caracterizada por confiança e comprometimento, tá? Então, o que é que está escrito? Exatamente, diz o seguinte: nem todos que dizem acreditar em Jesus Cristo têm realmente fé em Cristo, pois a fé bíblica não se resume em somente acreditar. A verdadeira fé também se caracteriza pela total confiança no Senhor para a nossa salvação e pelo real comprometimento com o que Ele nos ensinou, a começar pelo arrependimento de pecados, tá? Sendo que o assunto aqui, arrependimento de pecados, eu até fiz uma setinha. Ele é o assunto tão importante que ele é o princípio seguinte, ele é o 7. Tá? Então hoje, por exemplo, a gente não vai falar da questão do arrependimento do pecado, que ele é um princípio de tão importante que ele é. Tá? Mas nós vamos ver alguns versículos para fechar o nosso intervalo. Os irmãos podem abrir, se quiser, Tiago 2, a partir do 14. Tá? Nós não precisamos ler, 2,14. É aquele trecho que tem um subtítulo que alguns editores colocam: a fé sem obras é morta. Lembram? Em Tiago. O que é que ele quer dizer, irmãos? Que a fé, por isso que fala de fé em fé, ela é operante, ela é caracterizada pelo agir. Tá? O que é que está em Tiago, do 14 ao 26? É isso, ele vai usar 2 exemplos. O exemplo de Abraão e o exemplo de Raabe. Tá? Então, é simples de entender, por isso que eu falei que é muito rápido essa parte. Essa parte é um princípio, poderia estar num princípio só, se quisesse, mas ia ficar grande, é importante ele ser destacado. Por quê? Abraão, quando Deus pede seu filho, ele falou só: ok, Deus, eu creio. Não, ele ao par doou o jumento, que é o verbo lá utilizado nas Bíblias mais antigas, ou seja, preparar o jumentinho, os jumentos, uma carga, uma logística para fazer uma pequena viagem, com tudo que precisa. Levou o menino efetivamente ao Monte Moriá, né, a ponto de pegar o cutelo para, né, até que doar o anjo bradou: olha, não faças isso. Né? E ele viu lá, então, o cordeiro lá preso, né, com os galhos. Tá? Então, a fé dele se resumiu a dizer que ele cria, ou ele efetivamente pegou a criança e levou? Ele pegou a criança e levou. Tá? Quando ele foi chamado: sai da tua terra e da tua parentela, ele falou: eu creio. Ou ele saiu errante pelos caminhos, seguindo para onde Deus dizia? Ele saiu até ir parar em Canaã. E deu para entender? Raabe tinha sua casa sobre o muro de Jericó. Quando os 2 jovens, tá, os irmãos vão descobrir que são jovens, no começo não é dito que é jovem, mas se lendo Josué com calma, você vai ver que eles eram jovens, aqueles 2 que foram lá espiar. Raabe disse: tudo bem? O Raabe mandou eles por outro caminho, entendeu que haveria um juízo de Deus sobre toda a cidade, destruição, pediu para que toda a casa dela fosse salva, não somente ela, e aí eles disseram: olha, tudo bem, desde que os seus parentes fiquem dentro da casa. Um fio de escarlate, como sinal, para poder o pessoal saber, né, que tem todo um simbolismo apontando para Jesus, sangue, tá, aquele fio pendurado ali, né? Então, o que é que está dizendo? É a fé colocada em prática. Hebreus 11, todo exemplo.
você vai ver que assim, que todos que são citados são acompanhados por algum ato. Enoque, o que é que Enoque fez? Andou com Deus. Então ele falou, não vou misturar com a geração má, eu vou andar com Deus. Então tinha uma prática. Né? O que é que Jacó fez antes de morrer? Não, eu creio que Deus vai abençoar meus filhos. Não, eu creio e eu vou orar por cada um. E profetizou. Encostado no seu bordão, os netos que passaram a ser filhos, né? Efraim e Manassés, passaram a ser tão filhos como os demais, e abençoou. Então, o que esse ensino está querendo dizer é que não existe esse negócio de fé. Não, eu criei, está aqui, ó, foi no dia tal, 1900 e não sei quanto, era uma quinta-feira, eu lembro até que chovia, hora tal. Não é assim, né? Tem até aquela questão do crer no gerúndio, é um tempo verbal do grego, que é crer e continuar crendo, tá? Então esse princípio nada mais é do que isso, tá, irmãos? É um princípio, nada mais é, parece simples, mas é muito importante. Lembra do Lucas 7,21, não precisa abrir, que é aquele que nem todo que me diz Senhor, Senhor. Por quê? Porque aqueles homens, eles de alguma maneira creram, mas apostataram. De que maneira? Indo embora? Não, eles apostataram com práticas. Eles ficavam dentro da igreja, mas praticavam iniquidade. Do começo ao fim. Que a gente viu em Hebreus essas duas formas de apostasia. Aquele que sai e vira inimigo, e aquele que vira inimigo oculto. Deus sabe que ele, na verdade, é um inimigo. Por quê? Porque ele não pratica boas obras que Deus preparou de antemão. Ele só pratica iniquidade. Não é que praticou uma vez. Ele vive praticando iniquidade. Por isso que a conclusão lá é: vós que praticais, apartai-vos de mim, quem? Vós que praticais a iniquidade. Vocês fazem as mesmas coisas que os ímpios fazem. A fé não foi provada. E, para terminar, vamos ficar de pé, aquele exemplo que eu citei, que era de um outro princípio. Vocês lembram lá de João 8:31? E conhecereis a verdade vos libertará? Lembra? Lembra? O Carlos acho que não estava aqui, né, Carlos? Ali é interessante, eu não sei se o Carlos pôde ver durante a semana a EBD, no domingo passado. Mas em João 8:31, quando Jesus fala, e conhecereis a verdade vos libertará, ele tinha acabado de falar aquilo para alguns judeus que creram em Jesus. Quando Jesus fala isso, os judeus não gostaram. Por que eles não gostaram? Porque eles disseram assim: como assim? A gente acabou de crer que o Senhor, com base em tudo que o Senhor expôs aí na sua história, nós estamos crendo. E Jesus, e João escreve, judeus que criam em Jesus. E em poucos minutos se tornaram inimigos de Jesus, apostataram, pegaram em pedras ao final, porque Jesus ainda fala que ele é o eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou, lá no finalzinho, né? Chamam Jesus, né? Eu falei de filho de uma prostituta, porque a discussão começa a ficar feia, porque eles não aceitavam o que Jesus falou. Não, a gente quer te seguir, mas esse negócio que nós vamos conhecer a verdade vai nos despertar, não, nós somos filhos de Abraão, sempre fomos livres. Jesus fala, que isso? Vocês estão presos a muitas coisas erradas. Se vocês permanecerem na minha palavra, aí vocês serão livres. E eles não gostaram disso, apesar de terem crido em Jesus. Não é? Então disseram, a discussão começou a ficar quente. Eles disseram, nós não somos nascidos de prostituição. Os irmãos sabem por que eles falaram isso? Por causa de Maria. A história era conhecida. Só, olha, a tua mãe te gerou, não era nem casada, hein? Nós não somos nascidos de prostituição. O que é que chamaram eles? Filhos de uma prostituta. Mas na frente, disseram assim, não falei que ele está endemoniado? Sabe quem estava falando isso? Os que criam em Jesus. E por fim, não, ali no meio disseram, eu não disse que ele era um samaritano? Olha só, eles sabiam que Jesus era, entre aspas, né, galileu por ter crescido na Galileia. Eles podiam até não saber do detalhe do alistamento que houve na época de Herodes e que precisou Maria e José se deslocarem para Belém e ela deu à luz ao menino lá. Então ele nasceu em Belém para se cumprir
a profecia. E tu, Belém Efrata, visto que o posto que é pequeno entre milhares de Judá, de ti sairá o rei, o libertador, Jesus, né? Profecia. Tu, Belém Efrata. Era a menor cidadezinha desprezível. Né? Então eles chegam a dizer, ele é um samaritano. Para nós hoje pode não significar muita coisa, mas naquela época, de chamar alguém de um samaritano, então, para os irmãos verem esse tipo de fé, muita gente diz que crê, tá? Mas eu já presenciei quando eu não era convertido ainda. Eu era uma criança, não tinha muita noção das coisas, mas minha mãe conhecia uma família que, enfim, o marido faleceu, o filho, alguém que faleceu. E era uma pessoa muito religiosa, mas nessa hora foi assim, se Deus existisse, ele não teria morrido. Era o ódio, espumando ódio pela morte da pessoa. Então Deus existe enquanto seu filho está vivo. Deus é seu amigo enquanto sua esposa está viva. Aí depois que ele morre, se Deus existisse, então você nunca creu. Fumava ódio. Eu era pequeno, estava caladinho no meu canto, não sabia de nada. Mas eu não esqueço desse detalhe. As pessoas creem em Deus até acontecer um infortúnio. O crente de verdade, ele passa por tudo isso e ele vai dizendo, estou mais forte. Porque quanto mais pancada eu levar, mais eu dependo de Deus. Vem outra, mais eu estou dependendo do Senhor. Agora não posso fazer mais nada. Multiplica por 1000. Agora que eu estou dependendo do Senhor. E quando você vai ver, meu irmão, passaram 30, 40, 50 anos e você está vivo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós glorificamos, nós bendizemos o Teu nome. Pela oportunidade de estudarmos a Tua santa palavra. Porque ela é fiel e verdadeira, Senhor. Nos abençoa neste breve intervalo, Deus, que teremos, e já prepara os nossos corações para a ministração da palavra dentro de alguns minutos, Pai. Oramos agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, irmãos. A paz do Senhor.